Oi, meus amores, bom dia. Vim explicar um pouco do conteúdo de geografia na página 51. Vocês pegam um livro e acompanham a leitura, onde dá continuidade ao assunto das cidades brasileiras, onde nós iremos ver cidades de origem espontânea. Muitas cidades brasileiras se originaram do crescimento de antigos povoamentos. Essas cidades surgiram e cresceram de maneira desordenada, ou seja, as pessoas foram se instalando, construindo casas, lojas, ruas, parques, fábricas e etc. E a origem dessas cidades é considerada espontânea, ou seja, surgiu a partir de quê? De povoamento. De povoados, desculpa. Eram os povoados onde as pessoas moravam, né? E a partir daí, eles foram construindo várias novas coisas. Por exemplo, como já foi falado, né? Casas, ruas, parques e assim se forma a cidade. As primeiras vilas e cidades fundadas no Brasil se localizavam ao longo da faixa litorânea e se distribuíam de maneira dispersa e isolada. São Vicente, no atual estado de São Paulo, foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza e é considerada a primeira vila do Brasil. Tem aqui a imagem da fundação de São Vicente. À medida que as vilas cresciam e se tornavam mais importantes, elas eram reconhecidas como cidades, ou seja, eram vilas e quando ia crescendo, aí se tornavam cidades. Algumas cidades brasileiras surgiram da necessidade de proteger o território de invasões de estrangeiros. A cidade de Belém, no atual estado do Pará, foi fundada com esse objetivo em 1616. Os colonizadores construíram um forte presépio, hoje chamado de Forte do Castelo, e o núcleo urbano foi se desenvolvendo no entorno do forte. Na página 52. Há também cidades em que se originaram da exploração de pedras e metais preciosos. Durante o século XVIII, a mineração no interior do país impulsionou a criação de núcleos de ocupação em região dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Em Minas Gerais, as cidades de Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Sabará surgiram com a exploração de ouro. No Mato Grosso, a cidade de Cuiabá surgiu da exploração de pedras e metais preciosos. Essas cidades surgiram de pequenos povoados formados por pessoas que procuravam diamantes e ouro. A notícia da descoberta de pedras e metais preciosos nessas regiões se espalhou e atraiu muitas pessoas de diferentes lugares do Brasil. Com a chegada de novos moradores, aumentaram as construções e o comércio. Os povoados cresceram e se transformaram em cidades. Então, essas cidades surgiram porque as pessoas iam em procura de diamantes e ouro, né? E acabavam morando nesses povoados. E com o crescimento, com o crescimento, né, das pessoas, o aumento das pessoas, essas cidades, os povoados iam crescendo e acabou se tornando cidades. Aqui. Algumas cidades se originaram do crescimento de povoados fundados ao longo do caminho dos tropeiros. Os tropeiros eram mercadores que transportavam animais e produtos para serem vendidos nas áreas de extração de ouro e também no interior do Brasil. Eles foram chamados de tropeiros por conduzir as tropas de mulas. Nos locais onde os tropeiros paravam para descansar, formavam-se ranchos ou fazendas, que deram origem a muitos povoados. O crescimento desses povoados resultou na formação de diversas cidades. Aos casos, por exemplo, das cidades de Ponta Grossa, no estado do Paraná, e de Sorocaba, no estado de São Paulo.
Aí aqui embaixo tem a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e de Sorocaba, em São Paulo. Aí tem a pergunta: o que as cidades de Ponta Grossa, no Paraná, e Sorocaba, em São Paulo, têm em comum? A única questão que vocês irão responder, somente essa número 3. E vocês vão dizer o quê? Que elas têm origem nos caminhos de tropeiros. Por quê? Porque essas pessoas eram mercadores que transportavam os animais, né, com os produtos para serem vendidos. E então, eles paravam nesses lugares para descansar. E a partir daí surgiu essas duas cidades. Então, elas têm em comum a origem nos caminhos de tropeiros. Somente essa questão da página 53 e boa atividade.